Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rangel Miranda, analista técnico do Sebrae. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E agora com um super convidado, um doutor cientista que entende tudo de Amazônia, para falar sobre a Amazônia 4.0, a criação de ecossistemas de inovação e o enraizamento de uma nova bioeconomia. Estou falando do nosso querido doutor Carlos Nobre. Por favor, doutor Carlos Nobre. Seja muito bem-vindo, Carlos Nobre. Olá a todos, muitíssimo obrigado ao Sebrae pelo convite. Desnecessário dizer da importância de nós enraizarmos no país como um todo, em particular na Amazônia, uma nova bioeconomia, e ela depende muito de novos negócios, principalmente dos pequenos negócios, uma grande rede de pequenos negócios olhando o grande potencial que a Amazônia tem. Eu vou agora começar a passar a minha apresentação e deixe começar falando um pouquinho, e essa vai ser uma parte inicial mais curta, sobre o que nós conhecemos do funcionamento da floresta amazônica, né? A floresta amazônica somente existe porque a floresta existe. O que significa isso? Significa que a floresta em si cria condições para a sua evolução, para a sua existência, para a sua manutenção, através de dois mecanismos principais. O primeiro é uma altíssima eficiência na reciclagem da água. E o segundo é uma altíssima eficiência na reciclagem de nutrientes. 86% dos solos amazônicos são muito pobres, não são solos férteis. A floresta existe porque ela recicla tudo. Uma árvore cai, morre, a microfauna do solo rapidamente reaproveita um sistema de raízes muito eficiente. Então, aqueles nutrientes são reciclados permanentemente. E a reciclagem da água aumenta as chuvas e mantém a floresta. Então, essas são, vamos dizer assim, conhecimentos que nós temos 30, 40 anos de pesquisas sérias na Amazônia, entendendo como que a floresta interage com a atmosfera, como que a floresta recicla todos os nutrientes. Mas nós temos visto nos últimos 50 anos um modelo de desenvolvimentismo que é um modelo de eliminar as florestas, a floresta tropical amazônica. Então, deixa eu lhes dizer que nós, infelizmente, a ciência tem dado essa notícia, mas é papel da ciência chamar a atenção dos riscos, que nós estamos muito próximos de um ponto de não retorno, um ponto em que a floresta só vai restar lá perto dos Andes, 30% da floresta, mais ou menos, e até 70% vai se tornar uma espécie de savana, um cerrado, mas um cerrado muito degradado, com muito menos diversidade em comparação com o cerrado e muito menos estoque de carbono. Isso terá inúmeras consequências para o clima do planeta. Uma grande quantidade de carbono vai acabar na atmosfera na forma de gás carbônico, o gás mais
importante que causa o aquecimento global e uma enorme perda de biodiversidade. E o que nós já sabemos, né? Eu preparei esse diagrama para lhes dizer o que... Porque alguém pode falar, puxa vida, mas eu tiro a floresta, ponho uma pastagem, será que muda tanto o clima assim? Então, vamos olhar um pouquinho em detalhes aqui essa grande conversão de floresta tropical em pastagem. Nós já temos aí 800 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia. O primeiro desmatamento, 90%, é para a pecuária. Depois, uma área tem sido abandonada, 23% desses 800 mil quilômetros quadrados foram abandonados, e hoje nós temos 63%, 64% em pecuária. Então, o que faz quando modifica, tira a floresta e substitui por pastagens? Vamos começar lá nas raízes, né? As raízes da floresta são muito densas e muito profundas. Tem um sistema que ele cobre toda a superfície e depois raízes penetram até 5, 7, 8, 10 metros. Então, essas raízes coletam a água do solo e mantêm a evaporação, a evapotranspiração, como nós chamamos, né? A evaporação mais a transpiração das folhas, o ano todo. É surpresa para muitos, às vezes, que a transpiração da floresta amazônica é maior na estação seca. É maior. 3,5 até 4 milímetros de água por dia. Também, e quando a gente compara com pastagem, a gramínea tem uma raiz muito rasa e muito menos densa, até, vamos dizer assim, 1 metro de profundidade já é a maior parte de todas as raízes. E isso significa que na estação seca diminui muito a transpiração, a evaporação, por exemplo, 1,5 milímetros em média na estação seca em áreas de pastagens na Amazônia. E também a superfície da floresta, com as árvores mais altas, as árvores mais baixas, ela é muito rugosa, né? Rugosa, nós queremos dizer, é para o sistema atmosférico. Então, o vento que passa em cima da superfície da floresta, ele encontra uma árvore mais alta, emergente, ele sobe, depois ele desce. Então, ele é mais turbulento. A pastagem é muito mais suave. Então, o que nós podemos dizer? Que essa turbulência do vento facilita a troca de quantidades, troca de calor, a troca de vapor d'água, a troca de gás carbônico. A floresta é muito mais eficiente nessa troca. Portanto, ela fica mais fria, porque toda a radiação solar que ela absorve, ela mais rapidamente perde para a atmosfera. A pastagem é 1 a 2,5 graus mais quente, em média, e também a troca de vapor d'água. Então, ela torna o ciclo hidrológico muito mais eficiente sobre a floresta. Isso que nós chamamos de reciclagem muito eficiente da água. Sobre as pastagens, a reciclagem é muito menos eficiente. Portanto, a atmosfera ela é mais úmida sobre a floresta, é mais seca sobre a pastagem, e isso induz a mais chuva. Nós temos já muitas observações mostrando que a estação seca está ficando mais longa, muito mais longa no sul da Amazônia, nas áreas mais desmatadas, e isso é uma resposta ao desmatamento, mas também ao aquecimento global, e tem simulações com modelos matemáticos indicando que as chuvas podem diminuir bastante sobre as pastagens. Então, mudando muito o clima, e é isso que levaria ao que nós chamamos esse ponto de não retorno de savanização. Até 70% da floresta pode se tornar uma savana. E isso nós estamos vendo, né? Não é só uma suposição, uma projeção baseada em modelos climáticos. Nós estamos vendo extremos climáticos extremos, secas e enchentes mais frequentes na Amazônia. A estação seca no sul da Amazônia já é 3 a 4 semanas, mais longa. Isso é muito preocupante. Se passar muito de 4 meses, isso é clima de savana, clima do cerrado. Especialmente nas áreas desmatadas, a estação seca já chega a 4 semanas mais longa do que na década de 80. As florestas no sul da Amazônia já perderam muito da sua capacidade de reciclar água.
elas estão removendo menos carbono da atmosfera, um grande serviço ecossistêmico de todas as florestas do planeta, da Amazônia também. Elas retiram cerca de 10 a 12 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, esse gás carbônico que nós emitimos com a queima de combustíveis fósseis, com a agricultura e com o desmatamento. E a taxa de mortalidade das árvores nessa região da estação seca está ficando mais longa, está aumentando as espécies típicas do clima amazônico. Então, isso tudo, em conjunto, nos faz realmente chamar a atenção. Nós temos feito vários alertas, e, inclusive, esse alerta que o ponto de não retorno, em inglês tipping point, é se o desmatamento passar muito de 20% até 25% de toda a área da floresta, provavelmente se torna irreversível. Nós já estamos com 16% a 17% de toda a área de floresta, 6,2 milhões de quilômetros quadrados, em toda a bacia amazônica, não só no Brasil. Então, é isso que nos chama muita atenção, e nós temos que tomar muito cuidado para não perder a floresta amazônica e se tornar uma savana muito degradada, com enormes riscos para o sistema climático global, para o próprio clima da América do Sul, o clima da Amazônia. A Amazônia é muito mais quente, ela joga um ar mais quente ainda para o Cerrado, com impactos muito prejudiciais até mesmo à agricultura no Cerrado, e também uma diminuição de transporte de vapor d'água para o sul, afetando principalmente a bacia do Rio Paraná. Então, a ciência mostra esses riscos, e podemos evitar esse ponto de não retorno. Então, vamos dizer assim, nós estamos quase que na beira do precipício, mas está nas nossas mãos, de fato, globalmente falando, e os países amazônicos, regionalmente falando, escolher qual dessas duas trajetórias, a trajetória que eu chamo distópica de fragmentação, um grande aumento do desmatamento, que de fato nós estamos vendo nos últimos anos, depois de um grande sucesso da redução dos desmatamentos até 2012, e que permaneceu baixo até 2014, nós temos visto um aumento crescente do desmatamento, e 10 mil quilômetros quadrados no ano passado, e esse ano entre 12 e 13 mil quilômetros quadrados, assim que o INPE revelar o seu mapeamento muito rigoroso e correto do desmatamento. Ou nós queremos um cenário que é uma utopia, que é um cenário de sustentabilidade, em que nós possamos zerar o desmatamento e até mesmo restaurar grandes áreas de floresta para evitar o risco de passarmos esse ponto de inflexão e de savanização. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. E a pergunta é impossível o desenvolvimento econômico da Amazônia sem desmatamento, fogo e degradação? Quer dizer, é possível um desenvolvimento sustentável? Vamos rever muito rapidamente as duas maneiras principais que nós temos encarado de políticas para a Amazônia nas últimas décadas. Uma nós chamamos Primeira Via, e que é a ênfase na proteção legal nas áreas de conservação, unidades de conservação, terras indígenas, e a pergunta é, isso é um entrave ao desenvolvimento econômico? Nós temos na Amazônia 45% da área, de toda a Amazônia, que não é só brasileira, no Brasil é cerca de 50%, é legalmente protegida, quer dizer, ou é unidade de conservação, ou é terra indígena. Então, isso, a floresta tropical mais protegida do planeta, que tem maiores áreas de proteção comparado com a África, a floresta tropical da África e do Sudeste Asiático. Ainda que nós temos visto por muitas décadas um impacto e um efeito de roubo de terra, grilagem de terra, invasão das áreas protegidas. E a segunda via, que é um modelo que os países amazônicos, iniciando no Brasil nos anos 70, escolheu, é o uso intensivo dos recursos naturais, modelo intensivo de uso de recursos naturais, principalmente agropecuária, mas também mineração, energia, petróleo, gás. E a pergunta que resta, é necessária a eliminação da floresta? Então, nós vemos aqui essa segunda via, esses são o mapa dos desmatamentos na Amazônia, 20% da Amazônia brasileira, 800 mil quilômetros quadrados já foram desmatados,
nós temos 7% em estágio avançado de degradação, um aumento preocupante do desmatamento nos últimos 5 anos, como eu mencionei, e um modelo econômico que não tem levado bem-estar e prosperidade socioeconômica às populações amazônicas. 55% da população amazônica é pobre, classe E e D do IBGE, a maioria na classe E, são muito pobres. Então, esse é uma questão que nós temos que levantar. É esse o modelo que nós queremos para o futuro? E, então, é lógico que nós podemos sempre falar assim, vamos continuar com a política de conservação da primeira via, vamos buscar uma intensificação sustentável da segunda via, principalmente da agropecuária, maior produtividade. Elas são condições necessárias, mas será que elas são suficientes para pensar um modelo com zero desmatamento e restauração florestal? Provavelmente não, porque não tem funcionado. As últimas décadas nos mostram que o desmatamento, as queimadas, o fogo continuam e a degradação continua a crescer. Então, o que mais? O que mais nós podemos pensar? E aí, nós concebemos o que nós chamamos a terceira via. O que seria uma terceira via, né? Que buscasse uma alternativa a esses dois modelos, a conservação, sem dúvida, permanecendo, ou um desenvolvimento muito intensivo em uso de recursos naturais. E nós estamos desenhando o que nós chamamos de terceira via amazônica, e o projeto Amazônia 4.0, um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. E é isso que eu quero lhes contar um pouco do que seria essa terceira via. Nós publicamos um artigo científico que lançamos essa ideia no final de 2016, justificando que a necessidade desse novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. A terceira via amazônica, nós já também elaboramos um capítulo de livro publicado em janeiro do ano passado, que está tendo bastante, já mais de mil cópias foram tiradas, buscadas no site da editora que a publicou, falando da base conceitual do que seria a terceira via amazônica e o projeto Amazônia 4.0, e eu vou descrever um pouquinho o que é o projeto Amazônia 4.0. De modo genérico, conceitual, a ideia até é simples, como unir as modernas tecnologias da quarta revolução industrial para aproveitar o gigantesco potencial biológico, os ativos biológicos da mais rica e biodiversa floresta tropical do mundo. E o ponto mais alto de biodiversidade do mundo, o país número 1 de biodiversidade é o Brasil, segundo a Colômbia, terceiro a Indonésia, todas florestas tropicais. E o Brasil, desnecessário dizer, é o país mais rico em biodiversidade, não só na Amazônia, na Mata Atlântica, no nosso Cerrado, é a savana tropical mais rica em biodiversidade, e a nossa Caatinga é aquele tipo de vegetação seca mais rica em biodiversidade. A evolução geológica e biológica na América do Sul nos deu isso de presente, a maior biodiversidade do planeta. Mas os ativos econômicos da biodiversidade brasileira, eles são muito pouco aproveitados economicamente. Menos que 0,3% do PIB brasileiro vem dos ativos da nossa biodiversidade. Então, como criar esse círculo virtuoso entre as tecnologias modernas da quarta revolução industrial e o aproveitamento dos ativos da biodiversidade? E é isso que o nosso projeto Amazônia 4.0 procura demonstrar. É trazer a sociedade do conhecimento, que é o século XXI, é a era do conhecimento, para dentro da Amazônia. Vamos começar comparando um pouco açaí e cacau, dois produtos da biodiversidade amazônica, com produtos tradicionais da agricultura, da pecuária tradicional. Esses são dados, chamam muita atenção das pessoas, poucas conhecem, mas são dados do IBGE, do Censo Agropecuário de 2017, então são dados oficiais, e eles mostram, nesses 5 estados, Pará, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, o registro da área de produção agrícola e da produção
de carne e soja, que selecionei duas commodities principais, logicamente carne principal, soja em segundo lugar, do agropecuária tradicional, 240 mil quilômetros quadrados registrados nessa pesquisa do IBGE, e o valor também registrado na pesquisa do IBGE 2017, 14,5 bilhões naquele ano. E aí também, na pesquisa do IBGE, há o registro de açaí, cacau e castanha. Desnecessário dizer que tem muitos outros produtos, mas esses são os produtos de maior, que têm o total econômico atual, né? Existem, a Amazônia tem centenas de produtos, mas esses estão lá registrados, principalmente, logicamente, o açaí, que explodiu no mercado mundial. E esses são 5,1 bilhões naquele ano, 4,4 bilhões em sistemas agroflorestais, e uma área total de menos de 4 mil quilômetros quadrados em sistemas agroflorestais, e uma parte também, aí uns 700 milhões de reais vem da coleta na própria floresta, no extrativismo na floresta. Então, quando faz a conta, carne e soja, R$ 604 hectare por ano, açaí, cacau e castanha, 2,4 mil reais por hectare por ano em sistemas agroflorestais. Esses são números do IBGE. Números, pode ter uma margem de erro, mas esses são números reais. Pouca gente ainda conhece. Então, isso começa a mostrar o potencial, né? Isso, há pouquíssima industrialização na cadeia do açaí, cacau e castanha, quase nenhuma, e há um pouco mais de industrialização na cadeia da carne, né? Os frigoríferos, os abatedouros da carne estão na Amazônia, então acrescenta um pouco de valor. Mas só para comparar para vocês o enorme diferencial que existe entre o potencial de uma bioeconomia da Amazônia. Então, quer dizer, os sistemas agroflorestais, eles mantêm entre 60% e 65% da biodiversidade da floresta, eles têm uma riqueza maior das espécies aproveitáveis, e eles também mantêm muito carbono. O sistema agroflorestal maduro, ele tem mais ou menos 80% da quantidade de carbono que a floresta primária tem, o que é muito bom, porque significa que está retirando o gás carbônico da atmosfera e contribuindo para a estabilidade climática. Finalmente, nós estamos vendo que essa bioeconomia de floresta em pé começa a dar as caras, né? Sábado, no dia 23 de agosto, um mês atrás, o Jornal Estado de São Paulo fez uma matéria muito boa sobre o potencial dessas startups e desse modelo, e falou também, eu fui entrevistado do Amazônia 4.0, o potencial da floresta em pé para gerar uma vibrante nova economia. Então, a pergunta básica é qual é o potencial, né, dessa bioeconomia baseada na biodiversidade para produzir cadeias de valor viáveis para indústrias. Eu sempre vou dizer indústrias, e a Amazônia 4.0 é industrialização, alimentos, bebidas, nutracêutica, farmacêutica, cosméticos, fragrâncias, óleos industriais e recursos genéticos. Talvez o grande potencial do século XXI e o potencial da Amazônia são recursos genéticos. Qual é esse potencial? Então, vamos olhar um pouquinho isso e também, logicamente, responder essa questão que ainda nós temos que buscar uma resposta. Quão difícil é agregar valor à biodiversidade no interior da Amazônia? Então, nós temos que pensar realmente num modelo de uma bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo, que atinja toda a Amazônia, a Amazônia toda, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, no Brasil, 4 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo um número muito grande de comunidades. Aqui nesse mapa, base do IBGE, nós temos aí mais de 4 mil comunidades, aí pegando desde as cidades, as pequenas cidades, as vilas, os assentamentos, os grupos, as comunidades indígenas, ribeirinhas. Então, quer dizer, nós temos que realmente conceber um modelo que consiga vencer esse desafio de trazer o desenvolvimento sustentável, inclusão social para toda essa população e que seja vibrante também na economia dos países amazônicos. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui das revoluções industriais, né? O que elas significaram, talvez, como que elas foram vistas na Amazônia. A primeira, indústria 1.0, mecanização, vapor,
os teares, isso é final do século XVIII, começou na Inglaterra, depois espalhou para a Europa e outros países, e na Amazônia, vamos dizer assim, qual foi a estrada de ferro em Rondônia, do século XIX, vamos dizer assim, o que podemos dizer, o que marcou a primeira revolução industrial, chegando na Amazônia, foi a estrada de ferro, que foi feita exatamente para transportar a borracha, o látex, né, de seringais em locais, tanto na Bolívia quanto no Acre, locais que não tinham facilidade de transporte fluvial. Então, ela marcou, vamos dizer assim, a chegada da primeira revolução industrial na Amazônia. A segunda revolução industrial é a produção massiva, já no final do século XIX e começo do século XX, energia elétrica, quando finalmente se eletrificou, a energia principal passou a ser elétrica, e se criou a linha de montagem, e a Amazônia, nós podemos lembrar a Fordlândia, né? Foi, nas primeiras décadas do século passado, o Henry Ford, o dono da empresa Ford, criou plantações de seringueiras e para gerar uma grande quantidade de látex para os pneus dos carros, né? Então, a imagem, vamos dizer assim, da segunda revolução industrial, que não chegou na Amazônia, a Amazônia era só a produtora do produto básico, mas isso tudo foi abandonado, e hoje Fordlândia não existe mais, é a cidade de Belterra. A terceira revolução industrial, logicamente, automação, os computadores, isso é da década de 50 para frente, e marcou uma grande disrupção na maneira de produzir tudo que as sociedades passaram a consumir globalmente, e na Amazônia, logicamente, a Zona Franca de Manaus, que foi criada formalmente no final dos anos 60 e se estabeleceu nos anos 70, um polo industrial com indústrias da terceira revolução industrial, eletrônicos, veículos. Então, marcou, e realmente a Zona Franca Industrial, ela levou um desenvolvimento para a cidade de Manaus, gera hoje 80 mil empregos diretos. Então, vamos voltar. Quão difícil é agregar valor à biodiversidade no interior da Amazônia? A diferença agora, em relação ao passado, é que está ocorrendo a quarta revolução industrial, né? Então, a quarta revolução industrial, ela trouxe essa junção nos sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes de comunicação, quer dizer, ela, pela primeira vez, ela colocou junto as tecnologias digitais, a biotecnologia e também a ciência dos materiais. E pela primeira vez, as tecnologias se tornaram muito amigáveis. Qualquer pessoa hoje consegue utilizar uma tecnologia avançada, utilizar num sistema de produção, aprender. Muito barata. Hoje, a tecnologia na produção, na transformação industrial, é um fator menor do custo total e acessível. Se consegue adquirir essas tecnologias globalmente, e também duráveis, né? São tecnologias muito modernas que elas duram em qualquer ambiente e podem certamente durar no ambiente amazônico. Então, deixa eu lhes dar alguns exemplos aí. Primeiro, produtos da floresta para pronto uso, o exemplo que eu vou dar é o do açaí, moléculas especializadas, genoma, informações que têm um enorme valor, vou repetir, para o século XXI, é a informação genética contida na biodiversidade, e também biomimética, dá um exemplo de biomimética. Esse é um estudo feito alguns anos atrás, mostrando 450 espécies de uso geral na Amazônia, todas com... esse estudo mostrou todo o potencial econômico de 450 espécies, e o potencial é muito maior. Visitando, por exemplo, o Mercado Ver-o-Peso em Belém, que recebe produtos de toda a Amazônia, até de fora da Amazônia brasileira, nós vamos ver milhares ali de produtos. Esse estudo analisou em detalhe 450. E também, se a gente olha, já baseado em dados reais do que nós conhecemos, por exemplo, o enorme valor que produtos da floresta têm. Vou falar um pouquinho mais do açaí, que já é uma grande indústria global. Fragrâncias para perfumes, um litro dessas essências, $200.
outros ativos para cosméticos, que também muitos vêm da Amazônia, $30 por litro. Vou dar um exemplo também de moléculas especializadas que melhoraram a produção do bioetanol. E por último aqui, a indústria farmacêutica tem utilizado até veneno de cobra até $4.000 por grama, que geram um conhecimento muito grande, que exageraram fármacos muito importantes globalmente falando. O açaí, que já é uma emergência global, ele já traz para a Amazônia, até 20 anos atrás, ele era um produto como milhares amazônicos, e ele se expandiu no mundo todo. Hoje ele já beneficia mais de 300 mil famílias na Amazônia. Ele traz mais de $1 bilhão para a economia da Amazônia. Eu estou falando desse 1 bilhão agora que o dólar explodiu. Até alguns anos atrás, ele chegou a quase 1,5 bilhões de dólares, beneficia 300 mil pessoas. Ele tirou praticamente todas as pessoas da classe E, a mais pobre, e trouxe para a classe D, e muitos já chegaram na classe C. Então, ele está trazendo bem-estar. Só para comparar, o sistema extrativista gera $200 de lucratividade por ano, por hectare, e sistemas agroflorestais podem gerar até $1.200 por hectare por ano, um valor muito superior, por exemplo, à pecuária na Amazônia. E essas cooperativas se organizaram, a maior parte da produção vem de sistemas agroflorestais, que mantêm a floresta e que geram uma renda muito maior para as populações. E como eu falei, já é uma coisa de um tamanho econômico muito importante, né? Já chega no nível da madeira, mas, infelizmente, como nós sabemos, 80% da madeira extraída da Amazônia é extraída de forma ilegal, é roubo de madeira. Moléculas especializadas, por exemplo, essa molécula do terpene, linalol, que é da madeira do pau-rosa e que é uma molécula muito especializada, que chega num perfume de fama mundial, só para lhes dizer o potencial. Genoma, por exemplo, esse genoma de um micróbio coletado num lago, o lago Poraquê, na Amazônia. Esse micróbio foi estudado o genoma, e aí conseguiu-se uma enzima que converte a celulose do açúcar, da cana-de-açúcar, de forma muito mais eficiente e produzindo bioetanol 50% mais eficiente do que antes. Só para lhes dizer o grande potencial genômico dos recursos genéticos da Amazônia. Argumentos também. Biomimética. O que é biomimética? Biomimética é a gente olhar como a natureza resolveu um problema e trazer essa solução para o nosso uso. O que vocês estão vendo aqui é uma fotografia artística do pirarucu, da pele do pirarucu. E o que isso está sendo utilizado? A pele do pirarucu é tão resistente que ela tem servido de modelo até para a construção de coletes à prova de bala. E por que o pirarucu desenvolveu um sistema de escamas e pele super resistente? Por causa da coevolução do pirarucu com a piranha. Quer dizer, o pirarucu foi desenvolvendo esse sistema, a piranha não consegue morder e matar o pirarucu. Então, a biomimética é isso, você vê como a natureza achou uma solução e você transporta essa solução para um uso humano. A biomimética está explodindo no mundo e a Amazônia é o lugar que tem uma maior biodiversidade, onde mais a natureza achou soluções próprias da natureza para um número infinito de questões. Então, nós podemos aprender muito como a natureza resolveu, e o lugar onde há mais interações entre espécies de plantas, de animais, de micro-organismos, até mesmo, nós estamos agora na crise terrível da pandemia da Covid-19, a Amazônia é o lugar que mais há micro-organismos, então o equilíbrio dos sistemas amazônicos mantém esses micro-organismos na ecologia
integral da Amazônia, e nós perturbando esse equilíbrio, nós podemos realmente gerar inúmeras pandemias. Eu até tenho dito em palestras recentemente, entre aspas, que é um pouco de sorte que a Amazônia ainda não gerou uma grande pandemia como a Covid-19, porque é o lugar que mais existem micro-organismos, existem milhares de espécies de coronavírus, e a perturbação que nós fazemos do equilíbrio desses ecossistemas aumenta demais o risco de nós gerarmos pandemias. Há uma grande preocupação mundial. Por exemplo, um estudo recente mostrou que o custo de proteger todas as florestas tropicais do planeta é menos de 1% da recessão, da perda, do prejuízo econômico que esta pandemia causou. Então, se nós não protegermos as florestas tropicais do planeta e restaurarmos o equilíbrio ecológico, o risco de, a cada mês, a cada 2 meses, nós termos uma epidemia ou uma grande pandemia é enorme. Então, nós temos realmente, globalmente, que mudar a nossa visão e a maneira de desenvolver todas as regiões tropicais do planeta. Lógico, o pirarucu está aqui, é fácil qualquer pessoa acessar a escama do pirarucu em produtos artísticos, mas fora do Brasil, isso foi feito nos Estados Unidos, descobriu-se como que o pirarucu, a biologia, a coevolução do pirarucu com a piranha, criou essa escama super resistente. Então, essa é um grande desafio, realmente, como nós vamos trazer essa Amazônia 4.0, a quarta revolução industrial, para dentro da Amazônia. Nós temos o isolamento, a distância, a infraestrutura, a logística. Nós temos também como trazer os processamentos complexos, produtos de qualidade industrializados, em escala, para atender mercados regionais, mas principalmente nacionais e internacionais. Como fazer com que as comunidades, as cidades, tenham acesso aos mercados de forma competitiva, e também como manter equipamentos e também treinar as comunidades. É isso que o projeto Amazônia 4.0 está tentando, iniciando o seu desenvolvimento, e eu quero agora colocar para vocês as 2 estratégias de desenvolvimento de capacidades na Amazônia. Nós criamos, então, 2 subprojetos interconectados, interligados, os laboratórios criativos da Amazônia e também a Escola de Negócios da Floresta, o Rainforest Business School. Os laboratórios criativos da Amazônia, eles são laboratórios de campo transportáveis para gerar capacitação tanto em comunidades, como também em cidades, em campus universitário. Eles são como se fossem mini fábricas numa cadeia produtiva. Eles já terão os princípios da chamada economia circular, do processamento de todos os resíduos, uso de energia renovável, energia solar ou outras formas de energia renovável. E então esses são o tipo de laboratório que nós já estamos começando a construir. O primeiro, vou falar um pouquinho mais. Eles servem para capacitar as comunidades para usar essas tecnologias modernas nas cadeias produtivas, também para experimentação, troca de conhecimento e um espaço aberto para toda a cidadania. Nós já estamos desenhando, já completamos o desenho de um laboratório desses para cacau-cupuaçu, estamos completando um para castanha, já concluímos um de genômica e concluímos um de óleos comestíveis gourmet e vamos começar o desenho de um de açaí. O laboratório de cupuaçu-cacau, essa é a cara de como será esse laboratório. Ele tem um espaço plenário para as aulas e para a parte pedagógica, ele tem a casa de fermentação, a estufa para o secamento e depois a biofábrica, né? A fábrica do chocolate, do cupulate, uma fábrica super moderna, uma oficina de modelagem 3D, um centro de comunicação, energia solar, um drone ponto, quer dizer, um ponto que pode ser os drones que no futuro são os drones que vão transportar produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, chocolate ou cupulate. Esse nós já estamos começando a construção, eu não vou gastar muito tempo para lhes mostrar todos os detalhes, mas
equipamentos bem modernos, equipamentos usando as mais avançadas tecnologias para produzir produtos como o chocolate, o cupulate, o nibe, a polpa liofilizada do cupuaçu, que tem enorme uso, e vários outros produtos também. Então, as populações, os alunos de campus universitário, eles vão receber uma capacitação completa para o uso dessas tecnologias para produzir produtos de alto valor agregado. Por exemplo, entre o preço da semente do cupuaçu, do cacau, e o preço de uma barra de chocolate, nós temos aí um fator entre 20 e 30 de amplificação. Então, nós já estamos, como eu mencionei, com apoio dos institutos Arapiaú, Manise, Clima e Sociedade, são filantropias brasileiras, já iniciamos a construção do primeiro, esperamos concluí-lo até fevereiro, e aí ir para as comunidades. Nós já desenhamos algumas comunidades aqui, Associação Amabela, das produtoras de cupuaçu de Belterra, lembra Belterra, o que foi Fordlândia, também uma comunidade quilombola, Muju, perto de Belém, uma comunidade ribeirinha, Acará, perto de Belém, essas duas do cacau, também na reserva, na Resex Arapiaú na junção do Rio Tapajós com o Rio Arapiaú, essa maior Resex do Brasil, 22 mil pessoas vivem ali, 74 comunidades rurais, também nós vamos, e vários produzem cupuaçu e cacau, nós também vamos fazer exercício de capacitação nessas comunidades, e também no segundo semestre pretendemos já fazer um primeiro exercício de capacitação em campus universitário, na Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus. Nós vamos organizar esse exercício de capacitação para quê? Para atrair alunos jovens que queiram se tornar empreendedores, né? E é muito importante isso para o SEBRAE. Menciono também que nós iniciamos esse projeto em parceria com o SEBRAE, com o Centro de Sustentabilidade do SEBRAE. O SEBRAE faz parte de toda essa rede de atores para o desenvolvimento dessa nova economia, bioeconomia da floresta na Amazônia. Nós também já concluímos o desenho, esperamos conseguir recursos para a construção de um laboratório de genômica, né? Esse laboratório, como eu mencionei, os recursos genéticos são um grande potencial do século XXI, né? Quer dizer, nós mapear o genoma das espécies de plantas, animais e também micro-organismos, né? A Covid nos traz esse enorme risco, então esse laboratório terá a capacidade também de mapear micro-organismos. A Amazônia é o local que mais existe micro-organismos, e também um registro que nós chamamos Biobank, um banco de dados em blockchain. Então, os genomas e toda a informação genética será desenvolvida em blockchain. E também esse é a cara do laboratório, uma sala de preparação de amostras, e depois o laboratório em si, com sequenciador genômico, com microscópio eletrônico portátil, então essa é a ideia de capacitar tanto alunos universitários, mas também comunidades, a elas próprias conseguirem fazer genoma das espécies de interesse. E também estamos concluindo o desenvolvimento do laboratório da castanha, laboratório criativo da Amazônia para castanha, com enorme, gigantesco potencial que a castanha tem. Uma castanheira, ela produz castanha por centenas de anos, quer dizer, uma fonte de renda econômica quase que permanente. A lei, desde o primeiro Código Florestal, ela protegeu a castanha, mas a gente vê muito, e eu que viajo e conheço a Amazônia há 45 anos, o meu primeiro emprego foi no INPA, em Manaus, em 1975, eu já vi inúmeras vezes imensas pastagens com aquela castanheira no meio, solta e morrendo. Castanheira não vive isolada do seu ambiente florestal, porque a fertilização, os polinizadores da castanheira são insetos, são vespas e abelhas da biodiversidade florestal. Então, é só para lhes dizer, a castanha tem um enorme potencial. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas nós estamos exatamente nesse laboratório desenvolvendo, olhando essa última parte de cima, todo esses óleos para consumo, óleos comestíveis, óleos industriais e uma série de produtos que podem ser feitos a partir do uso desses óleos da castanha, além de muitos outros produtos na cadeia alimentar.
E também o segundo elemento, muito interligado, é a Escola de Negócios da Floresta. Essa é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e é um esforço colaborativo. Nós já iniciamos o desenvolvimento de uma plataforma online, quer dizer, um curso muito completo online, quer dizer, ele tem que ser agregador, construir um currículo baseado no know-how existente, em estudos e cursos, tem que ser uma escola muito inovadora, trazer tecnologias disruptivas, pesquisas de campo, treinamentos in situ, e também os laboratórios criativos da Amazônia, eles são fundamentais. E também um fórum para promover uma troca de informações. Portanto, ela também vai patrocinar avaliação de riscos sociais e ambientais e promover esse novo modelo de bioeconomia. E para finalizar, deixo só algumas ideias finais. Qual é a real vantagem do Brasil no concerto das nações? Seremos eternamente fornecedores de commodities para as nações industrializadas? Nós nos desindustrializamos nos últimos 25 anos e está aumentando o nível de desindustrialização. Nós compramos tudo de outros países, muito da China, fármacos e produtos farmacêuticos da Índia. Então, será que é isso que nós queremos no futuro? Será muito difícil imaginar um país desenvolvido se nós não voltarmos a nos reindustrializarmos. E o nosso grande potencial é a bioeconomia a partir da nossa biodiversidade. É uma bioindustrialização distribuída em todos os biomas e principalmente na Amazônia. E, portanto, o nosso grande potencial, e nós temos que sonhar e buscar soluções e implementar, é nos tornarmos a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Sociobiodiversidade também no sentido de mostrar o valor que o conhecimento tradicional, tanto das populações indígenas, todas as populações tradicionais brasileiras, pode trazer para esse desenvolvimento. Portanto, é o conhecimento científico, conhecimento tradicional, o conhecimento que nós já temos como base do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, esse paradigma Amazônia 4.0 é um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, os rios e todos nós brasileiros, todos os amazônidas e para todo mundo, mantendo a estabilidade da floresta, que é importante para todo o planeta. Via agregação de valor aos produtos da floresta, via trazer a quarta revolução industrial para desenvolver essa nova bioeconomia. É uma fusão de idealismo, pode parecer muito idealista, mas com realismo. Nós já temos inúmeros exemplos de que essa nova bioeconomia é possível, é palpável, ela está ali na esquina, nós temos que chegar e desenvolvê-la e implementá-la em grande escala em toda a Amazônia. É isso a mensagem que eu queria transmitir para vocês. O SEBRAE tem um papel muito importante no desenvolvimento dessa nova bioeconomia para a Amazônia, ou até um papel de liderança, porque ela tem que ser uma bioeconomia muito fortemente apoiada nos pequenos, micro e pequenos negócios, para ser disseminada nessas mais de 4.000 comunidades, vilas e cidades amazônicas. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e vamos juntos construir esse futuro sustentável para o país.